Good morning! Bem-vinda de volta ao The Glow Up, o seu podcast fitness, wellness, rotina e a comunidade para buscar sua melhor versão. Agora você não estará mais sozinha nesse processo e terá minha companhia sempre. Bate-papo, minha visão, motivação e algumas dicas para facilitar a nossa vida saudável. Estamos juntas nessa. Aqui quem fala é a Amanda Ali e eu vou apresentar tudo esse universo para você. Então coloca o seu fone, comece seu cardio ou o seu dia e vem comigo buscar a nossa melhor versão. Oiê! Bem-vinda de volta a mais um episódio do The Glow Up Podcast. Gente, o episódio de hoje, na verdade, ele tá sendo muito motivado com o momento final, o último encontro do desafio. Eu já falei aqui pra vocês, mas eu acabei de realizar um desafio de 14 dias pra voltar pro foco, pra engrenar. Então, o maior objetivo dele foi colocar de volta, né, as meninas que participaram no controle, no comando dos próprios hábitos. Então, muito além de treino e dieta, que teve nosso desafio, também tiveram 2 encontros semanais em que basicamente a gente guiou a parte realmente mental, porque eu acredito que quando a gente constrói resultados, é o que eu falo aqui, a gente tem estratégia, a gente tem métodos, e nesse caso essa parte a gente garantia, porque basicamente temos um método de nutrição e treinamento criado pelo meu treinador, por mim, pela nossa equipe, e a partir desse momento, também acreditamos que existe uma certa mentalidade. O que a gente conversa muito aqui é basicamente sobre a parte mental, né? A mentalidade, ela tem um papel muito importante quando a gente fala de constância, de hábito, de disciplina. E esse podcast foi inspirado principalmente nisso, então eu acredito que tem muitas coisas que a disciplina nos traz, mas também tem coisas que vão além da disciplina, né? Que toca num lugar ainda mais profundo, que é muito além de dieta e treino. Uma coisa que eu sempre falo é que eu vivi muito uma época, né? Um período em que eu tinha o treino e dieta como, tipo assim, comandantes da minha vida naquele momento. Eu acho que é uma linha muito tênue entre a gente viver o estilo de vida e amar o que tá vivendo e ficar totalmente tomada pelos resultados que tá tendo e, enfim, isso nos motivar muito. E também o lado da gente ficar um pouco obcecada demais com isso, entende? Então, bem no período que eu comecei a fazer dieta, treino, comecei a ver resultados, eu em seguida comecei a também ficar um pouco neurótica demais com esse mundo, a ponto de muitas vezes deixar ciclos sociais de lado, me isolar do mundo. Então eu acho que existe muito isso, e hoje eu vejo que existe como a gente ser saudável, ter resultados, treinar, fazer dieta, correr, ser uma pessoa cada vez mais próxima da nossa melhor versão, sem nos isolar do mundo, porque isso é um ponto muito importante e que eu acredito que 80%, se não mais, eu tô jogando baixo, das pessoas vivem porque elas se isolam um pouco do mundo, sabe? Do tipo, se eu vou acordar cedo pra treinar no sábado, então eu não posso nunca sair na sexta de noite. E às vezes, tipo assim, tem um aniversário super especial da tua melhor amiga, ou de repente tem uma janta muito importante na tua família e que não faz sentido pra ti naquele momento não compartilhar do mesmo alimento, do mesmo momento, sabe? Às vezes, sei lá, tu tá com a tua avó, tu tá com teus pais, tu tá com teus filhos, com pessoas especiais, que a comida não é só comida, entendeu? É até, tipo, meio crime chamar a comida de carboidrato pra ti naquele momento, porque na verdade ela é o motivo de vocês estarem todos ao redor da mesa. Existe muito esse lado, né? Esse momento de socialização, a comida faz muito parte do momento de socialização. O que é diferente também da gente chutar o balde de sexta a domingo, isso sim atrapalha os seus resultados, não esse momento de socialização. Mas basicamente uma coisa que motivou muito esse momento foi que eu tive resultados positivos num curto período de tempo e eu vi, tipo, caraca, treino e dieta realmente funciona, isso aqui dá certo, constância vai me levar mais longe ainda. E aí eu queria, tipo, achava que o jogo, que quem tinha resultado era quem errava menos, e eu queria errar cada vez menos e menos e menos, e acabou que eu terminei com uma balança embaixo do braço no meio de um restaurante de buffet por quilo. Então, assim, isso não faz o menor sentido, porque eu tava a nutrição e o treino, eles deixaram ali naquele momento de ser liberdade, virou um pouco prisão. E eu não percebia isso, né? Eu fui perceber quando meu namorado me sinalizou isso.
Mas basicamente, uma das coisas que eu quero muito trazer é o que tem por trás da disciplina. Então, quando a gente não conta com a disciplina, o que sobra, né? Eu já falei pra vocês várias vezes que eu acho que a motivação, ela não deve ser crucificada, porque eu acho que a motivação, ela tem um papel muito importante pra gente. A motivação, ela entra muito naquele lugar daquela amiga, sabe aquela amiga que fala, cara, vamos fazer um desafio, vamos entrar na academia, vamos fazer alguma coisa, aquela amiga que te realmente te tira da tua zona de conforto e fala, véi, tô contigo, vamos junto, tô de mão dada, vamos lá. E super empolga, super anima, vocês vão, começam, vocês estão lá 2 semanas e aí ela dá o fora. Tipo, fica com preguiça, começa a desculpa pro treino, parará. Essa é a motivação. Então, literalmente, a gente precisa dela para sair da zona de conforto, porque se não fosse ela, talvez tu nunca teria saído de casa, talvez tu nunca teria te matriculado nessa tal academia, mas a gente não pode depender dela. Essa é a motivação. Quando a motivação vai embora, quando essa amiga vai embora, o que que sobra da gente? Sobra a disciplina. Mas e quando a gente ainda não criou essa disciplina? Como construir ela? De fato, entende? Eu acredito muito na repetição de hábitos, que na verdade a gente denomina isso como disciplina quando isso se concretiza e vira o novo normal. Mas a disciplina, destrinchando mesmo ela nada mais é do que uma repetição constante de hábitos, de pequenos hábitos que vão moldar a nossa realidade e quem a gente quer ser. Basicamente isso. Então eu acredito muito que a gente consegue modular o ambiente que a gente vive, por mais que a gente não venha de um ambiente que as pessoas têm os hábitos de treino, de dieta, ou seja qual for, ainda assim a gente consegue modular o ambiente e as coisas que estão ao nosso controle. Como, por exemplo, gente, quem não tem hábitos bons é a minha família, não tenho como me livrar deles, né? Mas ainda assim a gente consegue controlar o controlável, eu gosto muito de dizer isso. Controle o controlável. Aquilo que está ao nosso alcance a gente controla, o que não tá, não controlamos. E não adianta sofrer por aquilo que a gente não consegue controlar, porque é um desgaste emocional e às vezes físico também. Mas basicamente, o que eu gosto de dizer de controlar o ambiente? Se o ambiente não está a teu favor, comece a ir a favor do ambiente. Então, assim, por exemplo, pequenas dicas, tá? Se tu mora com os teus pais, se tu mora com teu marido, com alguém se oferece pra ti fazer esse rancho da casa, se oferece para de repente fazer uma comida, um jantar um pouco mais saudável ou alguma substituição que eles não vejam, que tipo, porque muita gente tem um preconceito com coisa saudável, acho que coisa saudável é sem gosto, ruim. Então, faz aquela assim, alguma coisa diferente hoje, aí o que depois te conto. Aí vai lá e faz um tacos saudável, sabe? Coloca aí uma carne moída, um queijinho, algo que ao mesmo tempo consegue ser bem apetitoso, sabe? Então tu vai modulando o ambiente, vai te oferecendo para fazer algumas coisas e tu vai moldando tudo que tá ao teu redor. Ah, vamos pedir uma coisa saudável? Vamos. Todo mundo pede um restaurante? Tenta dar ideia de um restaurante que tenha uma opção saudável para que tu consiga fazer esse pedido também e te incluir nele, entende? Então a gente sempre consegue chegar em alguma coisa que é um pouquinho menos gordurosa, um pouquinho menos calórica, um pouquinho mais saudável, entende? E isso eu não digo só para ser um neurótico da dieta, eu digo realmente para ti conseguir construir a tua identidade, o teu novo normal, os teus novos hábitos. Então, o que eu gosto de dizer é o que tá por trás da disciplina. Na verdade, por trás da disciplina, a gente tem uma identidade. Porque a disciplina ela não nasce do nada. Ela nasce de uma identidade formada. Só que assim, uma coisa que eu gosto de sempre dizer, a gente não é a mesma pessoa de quando a gente vem pro mundo, de quando a gente tá na escola, de quando a gente tá na faculdade, de quando a gente entra pra vida adulta, quando a gente vira pais e assim por diante. Nós mudamos constantemente ao longo da nossa vida. E isso totalmente de acordo com o ambiente em que estamos inseridos. Então, quando a gente está inserido num ambiente de festa, bebedeira, sair de segunda a de quinta a domingo e parará, a gente vai se tornar isso e esse vai ser o novo normal, a ponto de, tipo, quando alguém falar, tipo, ah, vamos sair hoje, e tu falar não, as pessoas estranharem, porque esse não é o teu normal, entende? Então, tudo depende do ambiente que a gente também está inserido e muitas vezes o ambiente que a gente cria, que a gente se insere nele, que a gente modula, porque a gente tem esse poder. Entenda que a gente tem o poder de também modular as pessoas, assim como as pessoas que estão à nossa volta nos modulam, a gente também tem o poder de modular elas.
Mas, aí tem que ver o que sobra da gente quando tira a disciplina. Sobra a nossa identidade. Como a gente constrói essa identidade? Aí são as tuas ações diárias, as tuas pequenas ações diárias que vão dizer isso. Então analisa agora, coloca um momentinho de reflexão, a mão na consciência e vê. Os hábitos que eu tive hoje, no momento que eu estou escutando esse podcast, os hábitos que eu tive hoje, desde o momento que eu acordei até agora, ou se tá ouvindo o podcast de manhã, do dia anterior até agora, eles estão de acordo com a pessoa que eu quero me tornar? Eu não digo só treino e dieta, eu digo tudo. Tudo. Com quem tu falou, como tu falou, a forma que tu te expressou, se tu olhou alguém na rua, se tu cumprimentou essa pessoa, se tu foi gentil com o porteiro, seja qual for, os teus hábitos, eles estão de acordo com a pessoa que tu quer te tornar? Eles estão de acordo com a pessoa que tu gostaria de conhecer? A pessoa que tu gostaria de te relacionar? Sabe? Tu seria o motivo de alguém sorrir hoje? Esses hábitos que tu teve até o momento? Então, coloca na consciência e vê. A partir dessa tua resposta, tu vai ver se as tuas ações diárias, elas estão te moldando pro caminho que tu quer seguir ou não. Então, eu gosto muito de escrever, né? Então, eu acho que quando as coisas escrevem, elas se materializam na nossa frente, seja metas, seja o que for. Coloca ali coisas que tu gostaria de te tornar em todas as áreas da tua vida. Física, especifica qual é o tipo físico que tu gostaria de chegar, qual é o teu sonho de corpo. Nada é impossível, a gente consegue, desde que a gente tenha dedicação, constância e não considere tempo, entende? Mas a gente consegue chegar em tudo aquilo que a gente se propõe a fazer se a gente se dedicar, batalhar firme, colocar raça nisso, eu gosto de dizer. Corpo, mente, sabe? Quem é aquela pessoa que focada, concentrada, trabalho, o que tu quer alcançar no teu trabalho, amigos, quem tu quer ser a pessoa que se relaciona com, sabe? De quem tu gostaria de conhecer, aquele amigo ideal, aquela pessoa que tu acha que tem valores, sabe? Que combina contigo, o tipo de amigo, aquele amigo que vai te chamar pra um tipo de coisa ou pra outro tipo de coisa, sabe? Porque às vezes a gente reclama tanto que, nossa, meus amigos não pilham nada, nunca me chamam pra nada, nunca não sei o quê, mas tu também não chama. Então, às vezes a gente tem que abrir essa porta pra ser chamado também. Então, sei lá, ô amiga, vamos fazer uma coisa amanhã? Vamos conhecer uma aula de yoga? Ai, lembra aquele pilates que começou? Vamos testar? Vamos fazer uma experimental? Então, sabe? Seja também a amiga que convida, seja a amiga que dá o primeiro passo. Às vezes a gente fica esperando pelos outros e pensa, nossa, meu ambiente é horrível, e faz a vítima, sabe? O ambiente é horrível, não tem que fazer sobre, não consigo ter disciplina e motivação, não consigo mudar por causa dele, não consigo criar constância. Só que muitas vezes a gente tem o poder de modular o nosso ambiente e não modula. Se aproxime das pessoas certas, se aproxime de pessoas que têm os mesmos objetivos que tu, de pessoas que vão modular os teus hábitos também, de pessoas que vão formar essa tua identidade. Porque a disciplina, ela vem da construção de identidade. E a construção de identidade vem da modulação do ambiente e da repetição de hábitos. Seja no momento bom, seja no momento ruim, seja no momento motivada, seja no momento desmotivada. Quando a gente consegue repetir os hábitos constantemente, as coisas acontecem. Só que a forma da gente conseguir repetir esses hábitos constantemente é modulando o nosso ambiente. Então, percebe como uma coisa vai puxando a outra? E aos poucos a gente vai criando um ambiente favorável em que aqueles hábitos, aquelas atitudes acabem se tornando o novo normal. O que eu gosto de dizer, de fazer muito, é uma coisa que se chama empilhamento de hábitos. Eu li isso num livro e eu sempre releio ele quando eu preciso me lembrar disso. Quando a gente quer colocar um novo hábito e reconfigurar o nosso ambiente, o que a gente precisa fazer? Uma das técnicas que esse livro ensina a fazer é o empilhamento de hábitos. Então, basicamente, assim, tu pega um hábito que tu já tá acostumado a fazer. Isso pode ser, por exemplo, escovar os dentes, sabe? Um hábito que tu tá acostumado a fazer. Eu espero que tu tenha esse hábito super acostumado. Fazer skincare, pode ser arrumar a cama assim que acorda. Qual for o teu hábito que tu tenha enraizado mesmo? Tipo, aquelas manias, sabe? Todo dia eu acordo, eu passei com um cachorro, eu chego e coloco a coleira dele, a guia dele em tal lugar. Sabe? Esses hábitos que a gente não percebe que a gente tem, mas que todo dia a gente repete e que é até, inclusive, inconsciente. Esses hábitos. Ligue a esses hábitos um próximo hábito que você quer fazer. Como, por exemplo, se eu quero ler mais.
e eu tenho o hábito de todo dia, já nem penso, só acordo e arrumo a minha cama. O que eu vou fazer? Na hora que eu for arrumar a minha cama, eu vou pegar o meu Kindle, ou vou pegar o meu livro, e eu vou colocar em cima do meu travesseiro. E colocar o cobre-leito por cima, enfim, e deixar ali. Por quê? Porque de noite, quando eu for abrir a cama para me deitar, quando eu for arrumar a cama para deitar, eu vou abrir e em cima do meu travesseiro vai estar o meu livro. E aí, eu basicamente estou empilhando um hábito no outro, porque eu vou abrir a cama, eu vou ver o livro ali, automaticamente eu vou pegar e eu vou ler, porque eu vou me lembrar que eu tenho esse compromisso. E se eu tiver com preguiça, se eu tiver com eu vou dizer, só 2 páginas. Eu vou ler 2 páginas só. E tá tudo bem, entende? Você não precisa começar a ler lendo 10 páginas, ou 5. Você pode começar a ler lendo 2. Que pressa nós temos, entende? Temos a vida toda para ler. Então não tem problema nenhum começar por 2 páginas. E assim vai criando hábito. Daqui a pouco tu tá te apegando na história, daqui a pouco tu tá todo dia querendo ler. E isso já virou parte de ti, já é um hábito deitar e ler. Simplesmente ler, daqui a pouco tu te apega na história e isso virou um novo normal. Digo isso também porque ler virou muito meu hábito, e eu não tinha esse hábito, foi um dos hábitos que eu coloquei nesse ano. Uma das minhas metas é, tipo, ler um livro por mês até o final do ano, e eu tô conseguindo cumprir isso, sabe? Inclusive tenho poucos dias aqui pra terminar o meu outro, que tá muito bom, tô devorando ele, mas assim, a Amanda do ano passado, gente, eu acho que se eu li 2 livros foi muito. Muito mesmo, tipo, 2 livros completos foi muito. Porque eu sempre colocava outras coisas, e dá pra ver, tipo assim, esse ano eu sou uma pessoa muito mais ocupada. Ano passado eu já era muito ocupada, mas esse ano eu sou muito mais ocupada. E assim, eu consigo achar tempo no meu dia pra conseguir encaixar o meu momento de leitura, sabe? Nem que seja 5 minutos antes de dormir. Literalmente 5 minutos antes de dormir. Pelo menos isso a gente encaixa. Então, assim, quando a gente coloca um empilhamento de hábitos, um hábito em cima do outro, e nos força a fazer aquilo, a repetição, ela vai acontecer. Quando a repetição acontece, a gente está modulando o nosso ambiente, o que faz a gente criar uma nova identidade. E criando uma nova identidade é o que tem sustentando ali a disciplina. Então, o que tem por trás da disciplina é isso. Vocês entendem como isso é uma cascata e uma coisa leva a outra? E que tudo começa, na verdade, por pequenos hábitos. Hábitos que a gente pode ter, pequenas decisões que a gente pode ter no nosso dia a dia, na nossa rotina. Então, isso foi uma das coisas que motivou muito esse episódio, porque é algo que é exatamente um tópico que a gente falou no desafio, um dos tópicos de mentalidade que a gente falou e desvendou, né, sobre a disciplina, sobre essa questão dos hábitos, essa questão do empilhamento de hábitos, a questão da criação da identidade, de construir uma tribo, digamos, né, que semelhantes, objetivos semelhantes, eles acabam, né, um conduzindo o outro para tal ação, para tal objetivo. Então, o que sobra quando a tua disciplina sai? O que tem por trás da disciplina? O que a disciplina esconde, sabe? O que tem além da repetição? É uma construção de identidade. É isso que a gente tem. Uma construção de hábitos a partir de identidade que podem ser modulados pela gente. Assim como acontece o contrário, do ambiente nos modular, nós também conseguimos modulá-lo, mesmo que seja de forma inicialmente pequena, porque muita gente fala, nossa, mas eu não consigo mudar a minha família e os hábitos da minha família da noite pro dia. Claro que não, ninguém acredita nisso. Mas assim, a gente consegue ter pequenas escolhas que a gente acha que, nossa, mas eu só tô fazendo o mercado da semana, eu só tô fazendo, cara, no dia que tu fez o mercado, tu diminuiu o sódio da família, tu diminuiu um monte de coisa que teria sido diferente, sabe? Tu basicamente entrou ali nas escolhas da família e tu acabou modulando o ambiente. Quando vai fazer um pedido, o fato de todo mundo querer um restaurante X e tu optar pelo restaurante que tu acha mais saudável, cara, alguém do grupo vai olhar essa atitude e vai replicar isso que eu tô falando. Porque o exemplo, ele arrasta. A gente vê uma pessoa fazendo uma coisa e que, de certa forma, a gente também, no fundo, quer aquilo, a gente vai repetir. Pode ter certeza que se tiveram, tipo assim, 20 pessoas, tipo, jacando muito e, tipo, tu escolher a opção mais saudável do cardápio, cara, na próxima vez que tu for ali com as mesmas 20 pessoas, alguém vai te acompanhar. Por quê? Porque o exemplo arrasta e a pessoa vê que
fazendo aquilo, tipo, não foi o fim do mundo. Tu ficou feliz com aquilo de certa forma te fez bem. E aquilo ali vai motivar outras pessoas. E isso acontece, tipo aquele papo do generosidade gera generosidade, sabe? Isso também acontece nesse mundo de escolhas, de hábitos. Quando a gente vê um hábito, a gente acaba replicando ele, a gente acaba motivando ele. Isso a gente viu muito no desafio, sabe? Muitas meninas não estavam a fim de treinar, aí viam, né? Estavam no ambiente do desafio, viam que outras pessoas estavam treinando, estavam postando, estavam se sentindo bem, e automaticamente elas botavam a roupa e iam treinar. Então, isso existe, o exemplo arrasta, o ambiente molda. E por que não a gente moldar ele de outra forma, né? Porque é exatamente isso que tá atrás da disciplina, essa construção de identidade. A gente consegue construir essa identidade a partir dessa modulação de hábitos e também do ambiente. Então, gente, o episódio de hoje basicamente era isso. Eu fiquei muito feliz com os resultados desse desafio, então eu pensei, por que não levar também para as meninas do desafio do podcast um pouquinho, né, do que rolou, um tópicozinho de tudo que rolou, então pra vocês verem o quão rico foi o desafio. E é isso, eu adorei esse episódio de hoje, espero que tenha sido muito enriquecedor para vocês também. Deixem comentários, sigam aqui, sigam no Instagram, amanda.ali, sigam no YouTube, eu tô bem ativa no YouTube também, trazendo bastante minha rotina, cada plataforma trago um tipo de conteúdo diferente, né? Aqui a gente entra bem na ideia de mentalidade e de conversa de amiga. No YouTube vocês veem a minha rotina completa sem cortes, porque realmente é um local que a gente consegue colocar vídeos mais longos. No Instagram, minha rotina, o meu dia a dia, tudo. E é isso, gente. Beijos e até o próximo episódio.